pandemia que assola o mundo chegou ao Brasil, e com ela trouxe a aceleração de uma crise política. Em novembro de 2019, o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado na China. A partir de então, a disseminação da doença foi progressiva. Entenda a chegada do coronavírus no Brasil. Em janeiro de 2020, a OMS, Organização Mundial de Saúde, informou que o surto se tornou uma situação de emergência de saúde global. 26 de fevereiro de 2020, há a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Em 11 de março, a OMS decreta situação de pandemia. Em 13 de março, o Ministério da Saúde brasileiro determina critérios para isolamento e quarentena para pessoas com suspeitas da doença ou infectadas. 5 dias após, 18 de março, o governo da Bahia decretou regras de isolamento social no estado e foi seguido por quase 75% dos estados brasileiros. Cada estado determinou suas regras de isolamento social, que divergem não só entre eles, mas também das recomendações do governo federal. A crise política brasileira ganha palco e coloca em evidência a necessidade de revisão do Pacto Federativo Brasileiro. O sistema político brasileiro é organizado de forma descentralizada, ou seja, o poder não é centralizado no governo federal e os governos estaduais e municipais possuem autonomia relativa em assuntos locais. Assim, cada um dos governos possui campos de atuação próprios e não há regra de subordinação entre eles. Para organizar as competências de cada parte, foi estabelecido o Pacto Federativo pela Constituição de 1988. Este conjunto de regras constitucionais que forma o Pacto Federativo determina as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos e os campos de atuação de cada ente federativo. Para entender, é o Pacto Federativo que determina como os tributos arrecadados pela União serão distribuídos entre os 3 níveis do governo, bem como as receitas arrecadadas serão direcionadas para certas despesas. Existem 3 principais tipos de federalismo, falaremos de 2 deles. Há o federalismo centrífugo, como o dos Estados Unidos, no qual os estados possuem autonomia até mesmo para legislar sobre matéria penal, e ao federalismo brasileiro, centrípeto, no qual os estados são mais dependentes da União. As recentes decisões do STF em razão do coronavírus aproximaram o Brasil muito mais do federalismo centrífugo, uma vez que deu maior autonomia aos estados. A medida provisória 926, editada pelo Poder Executivo no dia 20 de março, concentrava os poderes referentes às medidas de isolamento social nas mãos do Planalto. Com isso, o Partido Democrata Trabalhista ajuizou na Suprema Corte uma ação alegando que os dispositivos dessa medida atacavam a competência constitucional de estados e municípios para executar medidas sanitárias relacionadas ao combate da epidemia. A sessão que acatou a ação do PDT foi a primeira realizada em âmbito virtual na história da Suprema Corte. Os ministros decidiram que ela não deve centralizar a tomada de decisões sobre isolamento social na União. No entendimento deles, o governo federal somente poderia definir como serviços essenciais as atividades de interesse nacional. Fora disso, cabe aos estados e municípios regulamentarem quais serviços podem parar ou não dentro de seus territórios. A medida foi aprovada por unanimidade. Sobre as decisões do STF para dar poderes aos governadores e prefeitos para estes decretarem distanciamento social e necessidade de serviços essenciais, o PDT ajuizou uma ação na Suprema Corte, uma ADI no caso, que inferia a inconstitucionalidade da MP 926, assinada pelo governo federal, que atribuía toda a responsabilidade de combate à epidemia nas mãos do próprio governo. Em face disso, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei, ao passo que feria o Pacto Federativo e assim deu a plena autonomia aos estados e municípios para o devido enfrentamento da epidemia. O setor que mais sofre com essa disputa por competências é a saúde. O que temos visto é uma briga para se eximir de responsabilidades. Um campo que deveria ser de execução de ações compartilhadas se tornou espaço para omissão. Sendo todos responsáveis, nenhum é de fato. Nesse momento conturbado de incertezas devido ao Covid-19, percebe-se que o federalismo vertical no que tange o vínculo da União com os outros entes federativos não está sendo satisfatório. A gestão da saúde em relação à União deve ser feita pelo Ministério da Saúde e o governo federal, principal financiador do SUS.
Os estados possuem secretarias específicas para a gestão da saúde e também coordena e planeja o SUS em nível estadual. O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno da sua população. Esse caos ocorrido com a pandemia do Covid revelou a importância do acesso igualitário e gratuito do SUS, segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196. O Sistema de Saúde Universal é um sistema de saúde público que presta assistência médica e proteção financeira a todos os cidadãos de um determinado país. E um exemplo é o Sistema Único de Saúde, o SUS. É um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Para o Brasil, representa que a atenção integral à saúde é um direito de todos os brasileiros. Um sistema tão singular e tão necessário, mas que mesmo assim é alvo de diversas crises da população brasileira. E com essa crise mundial, pode acabar tendo seu valor reconhecido. Como o próprio ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse, a população brasileira entendeu que existe um sistema único de saúde, entendeu que a rede privada é complementar, mas que sozinha não consegue compreender a complexidade do SUS. A crise nos mostra as fragilidades do sistema que nos rege, e nos faz refletir se as reações dos entes federativos não serão um prenúncio de um novo arranjo federativo.